Olá, eu sou o professor Natanael Costa e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos acerca de soluções de problemas em mecânica básica. Esses vídeos são parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem como material suplementar para que os alunos possam melhor compreender o conteúdo. No vídeo de hoje, vamos discutir um problema do livro do Moisés Nussensweig, capítulo 3, a questão número 22. A questão diz assim: na figura, a roda maior de 30 centímetros de raio transmite seu movimento a menor de 20 centímetros de raio, através da correia sem fim C, que permanece sempre bem esticada e sem deslizamento. A roda maior, partindo do repouso com aceleração angular uniforme, leva 1 minuto para atingir sua velocidade de regime permanente e efetua um total de 540 rotações durante esse intervalo. Calcule a velocidade angular da roda menor e a velocidade linear da correia, uma vez atingido o regime permanente. Então, este é o problema. Ele nos dá alguns dados, dentre eles o fato de que a velocidade angular é zero, tanto para a primeira roda como para a segunda, tá certo? Ele também me informa que o ângulo ao final, né, das rotações, desse 1 minuto de rotações, né, o ângulo da primeira roda, ele realiza 540 rotações, que em termos de radiano, isso significa 540 vezes 2π radianos. O tempo é de 1 minuto, isso ele já também me informa. Mas eu tenho um monte de informação aqui que eu não conheço, como por exemplo, qual é a aceleração angular, qual é a velocidade da correia, que inclusive ele pergunta, qual é a velocidade final do regime permanente da primeira roda, e qual é a velocidade angular da roda menor, da roda número 2. Aqui a gente, para facilitar a discussão, que a gente vai chamar a roda maior de roda 1 e a roda menor de roda 2. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando formos começar a resolver esse problema é descobrir qual é a aceleração angular, certo? Qual é a aceleração angular na qual a primeira roda, ela acelera o seu movimento. Então vamos lá, vamos começar. Então, quando você começa a resolver isso, então você tem que escrever a equação horária para rotações. E a equação horária para rotações aqui, no caso, é θ1 igual a θ0, 1, mais ω0t mais alfa t2 sobre 2. Isso aqui é idêntico à equação horária para cinemática linear. E aqui a gente sabe, por exemplo, que esse ângulo inicial aqui é zero, nós sabemos que essa velocidade inicial é zero, então esse θ1, que é 540 vezes 2π radianos, né? Aqui a gente vai fazer em radianos, isso daqui é igual a alfa vezes esse tempo, vamos botar em segundos, então aqui é 60 segundos ao quadrado dividido para 2. Então quando você faz essa álgebra, o que você encontra é que essa velocidade angular, esse valor de alfa, é igual a 0,6 π radianos por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa aceleração angular. De posse da aceleração angular, aí nós podemos começar a identificar outros parâmetros. Então, por exemplo, de posse dessa aceleração angular, nós podemos já começar a questionar qual é, por exemplo, a velocidade angular final da primeira roda. Então, ω1. Então, quem é ω1? Para eu descobrir quem é ω1, de novo eu tenho que relembrar a cinemática unidimensional aqui, mas no caso para rotações. Então, ω1 é igual a ω01 mais αt. De modo que eu sei que essa velocidade inicial é zero, então ω1 é igual a αt, que quando eu substituo o valor de alfa, que é 0,6 π radianos por segundo ao quadrado, e substituo t igual a 60, aí vocês podem fazer, esse valor de ω1 é igual a 36 π radianos
por segundo. Se vocês quiserem fazer isso em rotações por minutos, aí eu deixo para vocês como um exercício. Isso daqui em rotações por minuto é igual a 1080 rotações por minuto, né? RPM. Tá bom? Então você pode trabalhar nas duas notações, não é problema. Certo. Então, mas isso não é o que o problema me pede. O problema me pede qual é a velocidade angular da roda número 2. E para eu saber qual é a velocidade angular da roda número 2, eu tenho que me lembrar de uma coisa que é importantíssima aqui na nossa conta. E essa coisa que é importantíssima aqui, então vou fazer aqui a parte número 3, é que a velocidade da correia é a única coisa que é similar, é imutável nas duas rodanas. Tanto para a rodana 1 como para a rodana 2, a velocidade da correia, ou seja, a velocidade na periferia da rodana, da roda, ela é a mesma. De modo que uma coisa que nós sabemos é que, como velocidade é R vezes ômega, e essa velocidade aqui, a velocidade linear aqui na borda da roda é a mesma para as duas rodas, então eu sei que desta forma R1 vezes ômega 1, isso daqui tem que ser igual a R2 vezes ômega 2, certo? De modo que eu posso facilmente encontrar a velocidade ômega 2 como sendo a razão R1 sobre R2 vezes ômega 1. Se vocês fizerem essa conta, isso aí eu deixo para vocês fazerem, isso daqui vai dar 54 pi radianos por segundo. Rad por segundo. Que se você quiser trabalhar, por exemplo, em rotações, aí eu deixo um exercício para vocês, isso dá 1620 rotações por minuto, tá certo? Então esta é a velocidade da segunda rodana ao final desse 1 minuto de movimento. Certo? Mas aí não era apenas isso que a questão nos pedia. Então a questão também nos pedia que nós calculássemos a velocidade da correia. E aí para isso aí fica fácil, porque nós já temos, de novo, nós sabemos que V é igual a R vezes ômega, e aí eu posso substituir em qualquer uma das velocidades angulares, porque, de novo, essa velocidade linear na borda ela é a mesma para as duas rodanas. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou escolher a segunda, né, só por questão, ou a primeira. Então, vamos escolher aqui a primeira. Então, essa velocidade aqui vai ser, o raio é 0,3 metros, né, e a velocidade angular aqui é 36 pi radianos. Foi isso que nós obtivemos lá no começo do nosso cálculo. Quando você resolve isso daqui, esta velocidade linear dá 10,8 pi metros por segundo. Se você substituir esse pi, você encontra isso aproximadamente 33,9 metros por segundo. Então esta é aproximadamente o valor da velocidade linear na borda, que é o caso, neste caso é a velocidade linear da correia. Espero que todos vocês tenham entendido. Muito obrigado.